Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Como que você tá? Sábado. E aí, quais são os seus planos para esse final de semana? O que você pretende fazer hoje? Pois é, já se perguntou? Já sabe o que você vai fazer? Não? Nossa, Suzy, nem passou pela minha cabeça. Eu vou ter que trabalhar. Então, para um pouquinho e pensa aí no seu dia quais são os seus planos. O que que você quer fazer para esse final de semana? É ficar com a família? É estar com o namorado? É estar com o marido? É ir no parque, é ficar em casa assistindo um Netflix, assistindo um filme, comendo pipoca, não importa qual que é os seus planos, mas faça um planejamento de alguma coisa que você gosta, que vai te fazer bem esse final de semana. Fazer coisas que a gente gosta, isso só aumenta, alimenta a nossa alma, o nosso amor. E isso é importante. Então pense em algo que você gosta, tente fazer nesse final de semana. Mesmo que seja rapidinho ou que não seja bem assim, Suzy, hoje eu não consigo estar fazendo bem do jeito que eu gostaria. Mas se permita, nem que seja por alguma coisinha que te lembre aquilo que você pretende ter mais, talvez mais um tempo para você fazer realmente como você gostaria. Certo? Traga a alegria, a felicidade para esse sábado, para esse final de semana na sua vida. Para você que está passando aqui, seja muito bem-vindo ao canal Suzy Cigana. É com imenso prazer que eu te recebo aqui trazendo um conselho do baralho cigano, do tarô, e te trazendo uma palavra que talvez te conforte, que te ajude, que te oriente aí no seu caminhar, no seu autoconhecimento, no seu processo de evolução. E vamos então aqui, tá tirando a cartinha do baralho cigano e do tarô? Então vamos lá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos para ver esse e muito mais os conteúdos que eu coloco aqui. E também para você que quer fazer ainda sua consulta aí, né, aproveitando o final de mês para começar um novo mês aí, um novo recomeço para o mês de abril e quer saber as previsões, quer saber o que, né, não somente o mês de março, mas outras áreas da sua vida pode fazer na sua energia. Essa tiragem é uma tiragem coletiva, né, que pode ressoar ou não com você. Agora, uma consulta completa comigo não, vai ser na sua energia, na sua sintonia. Eu tenho perguntas que você pode me ver, assim como a gente está fazendo aqui, como também você só me manda as perguntas e eu mando respostas por um videozinho curtinho pelo WhatsApp. A gente tem várias opções, além, claro, da minha opção do reiki xamânico. Gente, vocês precisam conhecer. Como eu disse, logo mais eu vou estar postando um vídeo aqui no canal para explicar um pouquinho como funciona o meu reiki à distância e o meu reiki presencial para você estar vindo conhecer também, porque é algo incrível, é um processo de cura assim maravilhoso. E é isso, né? Vamos aí agora tirar o conselhinho, peço licença, as minhas ancestrais, as curandeiras. Gratidão, gratidão e gratidão. Vamos lá tirar o nosso conselhinho do dia. E eu quero esta cartinha aqui. Olha! E nós temos aqui a carta da Lua. A carta da Lua falando realmente novamente das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Vem falando daquele também de algo que está obscuro, que talvez a gente não está colocando a luz das nossas sombras. Sim, todos nós temos as nossas sombras. E os nossos medos é uma sombra, né? Por que você tem medo de alguma coisa? Porque você não conhece? Porque você não sabe aonde vai dar, aonde vai te levar? Isso é uma maneira de estar escuro. É a mesma coisa da noite, né? Da lua. Então, o sol, ele traz uma iluminação, ele traz uma clareza. A lua, ela já é algo um pouco mais obscuro. Então, a carta da lua fala de hoje você trabalhar isso. E como que a gente trabalha os nossos medos? Sabendo que a gente gosta, como eu falei aqui no começo do vídeo. Né? Qual o seu planejamento para hoje? O que que você gosta? O que que te faz feliz? O que te tira desse momento sombrio, desse momento triste, do momento de melancolia da sua vida? E é isso, é dessa forma que a gente vai curar esses medos, essas angústias, que a gente vai trabalhando sozinho o nosso autoconhecimento, que a gente vai trabalhando com as nossas emoções, equilibrando elas. É só vivendo, né? É só experimentando pra gente saber o que gosta, o que a gente não gosta.
como a gente deve agir diante daquela situação ou não. Ah, Suzy, mas eu já errei tanto nessa vida, e qual o problema? Mas eu tenho certeza que algum aprendizado você teve com isso, né? Alguma coisa te fez pensar a respeito disso. E a vida é muito sobre isso, sabe? Da gente ir aprendendo com a evolução. A carta da Lua, ela fala de fases, né? Tem aquela fase que a gente tá bem, aquela fase que é bacana, mas também tem aquela fase que é bem desafiadora, né? Que a gente fala assim, meu Deus, por que comigo? Mas porque era pra ser com você, porque você precisa amadurecer, né? Então é isso. Vamos cuidar do nosso lado obscuro no dia de hoje, trazendo a luz, a clareza, pensamentos positivos, coisas boas. E é dessa forma que a gente lida com os nossos medos, com o nosso lado sombrio. E vamos aqui agora trazer qual que é o conselho do baralho cigano. Vamos lá. Optcha! Salve minha cigana, salve meu cigano, salve o povo da alegria, da felicidade, da prosperidade, da abundância e da cura. E vamos ver aqui. E vamos tirar aqui um conselhinho para você. E eu quero esta cartinha aqui. Olha, a carta do buquê. Gente, como eu sempre falo, e vocês vão me ouvir falar, porque é uma das cartas que pra mim é a melhor carta do baralho cigano. Que vem trazendo, como eu falei, essa questão da alegria, da felicidade. E aqui não tenho dúvidas do que eu acabei de falar pra vocês. Na verdade, eu acabei me antecipando sem saber, né? Que a gente só vai curar o nosso lado obscuro, a gente só vai saber lidar com o nosso lado sombrio, com o nosso lado triste, melancólico, quando a gente sabe o que nos faz bem, quais são as nossas alegrias, né? E a carta do buquê fala, apesar desses momentos difíceis de você talvez estar retomando ou alguma coisa tá te dando um gatilho de algo lá do passado, né, que te traz essa melancolia, essa tristeza, esse momento de desistir muitas vezes da vida. A carta do buquê fala assim, lembre das coisas boas. Saiba que você não está sozinho nesse universo e que tem muita coisa ainda importante para acontecer na sua vida. Não desista. Todos, como eu falei, todos nós temos o lado bom, o lado ruim, o lado da luz, o lado da sombra. Vocês acham que eu também não tenho? Às vezes eu fico aqui, eu falo, meu Deus, eu com a minha espiritualidade eu tô pensando isso, não acredito que isso está passando pela minha cabeça. E passa, é normal. Porque a gente é terreno, a gente é aqui, a gente é humano. E a gente tá aqui para aprender, para saber lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Assim, eu não sei vocês, mas eu sou uma canceriana, a lua que me rege. A lua rege o signo de câncer. A gente é dramático, a gente é chorão, a gente, sabe? A gente é a lua pura. E como que eu vou saber lidar com isso? Com os momentos alegres da minha vida, com as minhas experiências, com tudo que eu me abri para o universo. E é dessa forma que eu vou aprendendo a lidar. Você acha que também não tenho fases ou vocês acham que eu tô sempre assim alegre, sorrindo, feliz, como eu mostro aqui no canal, como eu mostro aqui no vídeo? Não, gente. Eu tenho um momento que eu quero ficar na minha cama, que eu não quero sair pra nada, que eu quero ficar no meu cantinho. E tá tudo bem também. A gente também precisa respeitar isso. A gente só não pode deixar com que isso vire uma rotina, né? Com que isso vire, faça parte realmente da nossa vida. Mas às vezes ficar sozinho também é bom, também é importante entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nos aflige. E realmente, como eu falei, né, o nosso lado sombrio. Ai, Suzy, mas o nosso lado sombrio é só desejar mal pro outro. Gente, a gente deseja mal pra gente mesmo. Às vezes a gente não quer, a gente quer crescer, mas a gente fica duvidando da gente o tempo todo. A gente não precisa do outro, não, e nem desejar nada isso pro outro, a gente faz com a gente mesmo. Às vezes o nosso lado sombrio, quando a gente não entende, quando a gente não compreende, a gente mesmo se sabota, né? A gente mesmo nos limita, a gente mesmo coloca os medos, a gente mesmo põe os medos nas nossas vidas. E aí a gente não consegue superar esses medos, fica achando que a vida sempre vai ser difícil, que a gente nunca vai chegar aonde a gente quer. Mas lembre-se que a lua, ela fala de fases. Ao mesmo lado que talvez você esteja hoje passando por uma lua minguante, uma lua onde você precisa deixar ir
as suas emoções, seus sentimentos, seus medos, o seu lado sombrio, você também tem o lado da lua cheia, aonde expande, traz o amor, a alegria, a felicidade. Então calma, tenha paciência. Viva essa fase que você está passando. Ela é passageira, ela vai mudar. Acredite nisso, porque a carta do buquê vem falando disso. Apesar de você talvez ter começado o seu sábado de uma maneira um pouco mais sombria, melancólica, triste, pensando lá no passado, nas dores do passado, a carta do buquê fala assim: seu dia vai mudar. E você vai se tornar uma pessoa mais alegre, você vai ver a verdade da vida, você vai conseguir se conectar com pessoas, com situações, com experiências que vai te trazer alegria. O universo vai te dar um presente para que você entenda esse sinal. Foi importante você acordar melancólico, mas foi importante você também perceber que ser alegre, estar bem, também faz toda a importância para o dia de hoje. Então é isso, meus amores. Eu acho que eu falei até demais, né? Mas precisava. Então é isso. Gratidão a você que já me acompanha. Gratidão, gente, por compartilharem do vídeo, por me incentivarem, por me ajudarem nesse processo, que eu também é um processo. Vocês acham que eu também não pensei quantas vezes eu já desisti? O YouTube aqui, acho que já é a terceira vez que eu tô retomando novamente, porque eu começo, aí parece que as coisas não vai, sabe? Parece que não tem seguidor, e aí dá aquela vontade de falar assim, quer saber? Eu vou desistir. Ah, dá muito trabalho isso, ficar gravando vídeo. As pessoas não valorizam, a gente fica achando que as pessoas não valorizam, mas as pessoas não precisam dizer. As pessoas acompanham a gente e elas sabem o quanto faz bem esse vídeo. E eu sei que se eu parar, eu sei quantas pessoas vão procurar falar assim, Suzy, por que você parou? Mas ela não precisa talvez me elogiar, dizer que ela tá gostando. Talvez é a maneira dela de, né, de se expor, de demonstrar. E eu não posso desistir do meu caminho, daquilo que eu acho que é melhor pra mim e que vai ajudar as outras pessoas. Então, por isso eu estou aqui. E com muita gratidão que eu venho vendo, né, o quanto esse canal tá crescendo com os projetos. Aí começou com os conselhos diários, começou depois com a previsão para os signos mês a mês. Temos aí a quinta com as ervas também, que era um projeto antigo que eu tô retomando. E agora o Minuto de Fé, onde eu trago umas orações. Gente, que coisa mais linda que isso. E poder trazer um pouco da minha experiência nesse lado místico, esotérico e da fé é muito importante para compartilhar com vocês. E entendam que eu sou normal assim como vocês, eu também tenho o meu lado sombrio e também tenho as minhas alegrias também. E é isso, a gente tem que sempre estar vivendo numa balança, o equilíbrio, o caminho do meio é a melhor opção. Gratidão por você estar aqui comigo, gratidão por você compartilhar esse vídeo, gratidão por trazer cada vez mais pessoas aqui para conhecer o meu trabalho. Gratidão, gratidão e gratidão.